Olá a todos, eu sou o Clóvis Magoga do canal Educática e esse vídeo aqui nós vamos continuar falando sobre a implementação de uma ponte H para controle de motores corrente contínua utilizando os relés de estado sólido. Esse vídeo aqui é um complemento do vídeo anterior, vai dar a impressão que eles são parecidos para quem está seguindo o canal, mas para quem cair no canal nesse momento, vendo esse vídeo aqui, ele vai dar uma explicação que vai se conectar ao vídeo anterior. E ela é extremamente importante. Eu vou repetir para vocês como que isso aqui funciona, tá? O vídeo anterior eu já falei isso e eu vou fazer um complemento que é o mais importante de tudo, para depois a gente montar esse circuito na prática. Se você não sabe como é que uma ponte H funciona ou o que é uma ponte H, eu sugiro a vocês dar uma olhada nos links aí na descrição do vídeo, que tem os links explicando para vocês o que é uma ponte H e como ela funciona no modo transistorizado, com relés, inclusive com uma chave HH manual totalmente mecânica. Esse aqui é o circuito que nós montamos com 4 relés de estado sólidos. Vou numerar aqui igual o vídeo anterior, 1, 2, 3 e 4. E a gente vai presumir o quê? A gente vai presumir que nós vamos ativar esse motor, essa ponte H, colocando um nível lógico 1 aqui e 0 aqui. O que esse nível lógico 1 vai fazer? É uma tensão positiva. Ela vai entrar aqui, vai encontrar esse diodo. O diodo ele faz uma obstrução à passagem do sinal, então ele morre aqui. Não acontece nada aqui. Só que aqui ele passa o nível lógico 1, vamos dizer que seja 5 volts aproximadamente. Então ele vem e vai fazer o quê? Ele entra aqui no relé 4, ativa a chave interna, que é obviamente em estado sólido, na realidade é um triac, e ele passa a conduzir. Só que ele conduz o quê? Ele conduz para o terra, ou o negativo da fonte. Então esse pino aqui, esse polo do motor, passa a estar conectado ao negativo da fonte. Seguindo o mesmo sinal, ele ativou esse, colocou em negativo, e ele chegou aqui e ativou esse. Esse aqui está ligado em positivo. Então ele vai ativar internamente, e ele vai fechar o circuito e vai colocar o positivo neste outro pino do motor, ou no polo do motor. O sentido do motor vai girar, vamos supor que é nesse sentido. Eu sempre confundo horário e anti-horário, tá? Bom, então nós fizemos o motor girar nesse sentido. Ó, que legal, bacana. Eu quero parar o motor, então eu venho aqui, coloco 0 e 0. Nenhum dos diodos conduz. Os relés sólidos voltam ao estado interno, aberto, o motor para. Mas aí eu venho aqui e coloco um 0 aqui e um 1 aqui. Então eu levei esse pino a 5 volts ou mais. Mas eu vou dar uma explicação básica com relação a isso, tá? Vamos fixar em 5 volts. Então o que aconteceu? Ele veio aqui, puxa, 0 aqui, chegou aqui, o diodo fez uma barragem nele, então o que acontece? Ele deixa de conduzir. O que acontece com o relé 3 e 4? Nada. Ele continua aberto. O que acontece com o motor? Absolutamente nada. Ele fica parado. Só que, seguindo o raciocínio, chegou nesse diodo aqui, ele vai deixar passar. Se ele deixa passar, ele vai ativar o relé 2. Mas esse relé 2, tá? Ele está ligado em quem? Ele está ligado no positivo. Ele vai fechar esse circuito. Então a tensão vai entrar por aqui, e esse pino passa a ser positivo. Ó. E esse continua o sinal percorrendo aqui. Ele ativou o relé número 1 e vai levar esse relé à condição de negativo da fonte. E esse pino passa a ser negativo. E nós invertemos a rotação desse motor. Simples assim, fácil assim. Ponto. Por que eu repeti isso com relação ao vídeo anterior? O outro vídeo eu não tinha colocado desenho da chavinha, fiz o desenho, eu não sei se ficou legal o vídeo, tá? E eu resolvi trocar ele. Por quê? Porque agora vem um problema desse circuito. Qual é? Todo diodo é um componente eletrônico que ele provoca uma queda no sinal. Então, se você colocar 5 volts aqui,
desse lado, ele, quando ele chegar aqui nessa ponta, ele pode ter 4,85 volts. Vai acionar o relé de estado sólido do mesmo jeito. Não tem problema. Mas então por que eu estou falando isso? Estou falando isso por um motivo que eu vou explicar já já para vocês. Agora vamos fazer de conta que eu coloco um diodo aqui, que seja um diodo que me tenha uma queda de tensão na junção dele maior que 4,85 volts, de 85 volts. Então ele cai aqui para 4,6 volts. Poxa, mas vai funcionar? Vai funcionar do mesmo jeito. Mas por quê? Porque nós selecionamos um relé, pessoal, que ele é ativo entre 3 e 32 volts. Por que eu estou falando isso então? Muito simples. Nesse caso, desse circuito, você vai controlar a RPM do motor? Não. Quando você utilizar o acionamento do relé 3 e 4, que faz ele girar no sentido anti-horário, ele vai girar na maior velocidade que a fonte de alimentação estiver fornecendo. Então, o motor de 12 volts, de 1000 RPM, ligado diretamente na bateria, na fonte de 12 volts, ele vai girar a 1000 RPM no sentido anti-horário. E se você inverter, ele vai girar na velocidade anti-horária, mas também na máxima velocidade, que é 1000 RPMs. Pô, mas e daí? Bom, e daí é o seguinte, se você quer controlar uma cadeira de rodas ou um robô, tá, de proporções razoáveis, é extremamente importante que você controle o quê? A velocidade do motor. Ligar e desligar o motor está aqui. Agora vem um problema. Como controlar a velocidade? Óbvio, você vai utilizar um circuito gerador de PWM. Mas, e agora? Como é que faz? Então eu vou explicar para vocês o seguinte. Vou apagar isso daqui? Sim, não vou apagar. Não vou apagar. Eu vou tentar fazer um desenho para vocês aqui de um sinal de PWM. Então vamos fazer de conta que esse aqui é o sinal de PWM de uma velocidade razoavelmente baixa. Então o que acontece? Eu vou gerar esse sinal e vamos dizer que esse motor vai girar a 500 RPM. Isso se nós não matarmos o sinal com esse diodo. Se você provocar rapidamente uma queda, vamos dizer aqui, de 0,4 volts num sinal de PWM, você mata a eficiência do sinal. Ou seja, você tem o PWM funcionando, você provocou uma queda pelo uso do circuito eletrônico, que no caso aqui são diodos, e o seu controle de rotação vai virar um lixo. E se você acelerar mais, o que você faz? Você aumenta a frequência. Aumentando a frequência, essa forma de onda aqui, ela vai ficar com um tempo menor, que é mais ou menos assim. Vamos fazer de conta que isso está reto, tá? Então, esse espaço aqui, ele diminuiu. Se ele diminuiu e você provocou uma queda de tensão de 0,4 volts, ou mais ou menos, você fez com que esse sinal fosse deficitário. E talvez o motor nem parta, ele não tenha força, ele não consiga girar, e se girar ele, você para com a mão, independente do tipo do motor que você estiver utilizando. Mas como é que se resolve isso? E se a frequência for a frequência máxima? Se for a frequência máxima, o sinal vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai acontecer isso. Se acontecer isso, aqui ele está na máxima tensão do sinal de entrada de controle. E então essa queda de 0,4 volts não vai fazer absolutamente nada, o motor vai funcionar somente quando você der o pulso máximo do PWM. Puxa vida, mas que porcaria, né, virou? Uma porcaria, você não está controlando porcaria nenhuma, tá? Principalmente se você for fazer o uso de circuitos que converte o sinal PPM, que é o sinal gerado pelo rádio controle, e transformado em PWM. Ele é muito restrito e o espaço naquele sinal é muito pequeno. Então você vai ter uma simetria horrorosa. Para piorar mais, que eu tenho que falar isso com vocês, existe a impedância do relé de estado sólido, que muitas vezes você resolve o problema dessa queda aqui,
Obviamente que o circuito original nós não vamos usar diodos. Eu vou mostrar para vocês. E a impedância de acionamento do circuito. Talvez a impedância tão alta que mesmo um sinal de PWM perfeito, sem nenhuma perca, não vai fazer com que o seu motor funcione. Por quê? Por causa da impedância do relé, do isolamento do relé. O que vai acontecer? Você põe o sinal de PWM lá, ele vai funcionar uma faixinha mínima, tá? E o seu motor não vai funcionar. Por quê? Por causa do isolamento interno, porque ele não tem parte mecânica. Então você tem que romper a resistência interna de um componente eletrônico para fazer com que isso funcione. Como é que nós vamos tentar resolver, tá? Isso daqui, vamos fazer isso junto. Eu vou mostrar para vocês. Pessoal, eu eliminei os resistores, eu eliminei os diodos, porque os diodos eles provocam uma certa queda na tensão e o nosso objetivo é fazer com que esse circuito seja funcional para os nossos projetos. Por isso que nós estamos dividindo com vocês. O que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar 4 transistores mais ou menos ligados nessa configuração aqui. Aqui um resistor de polarização desse transistor ao terra, aqui ao VCC e aqui sai o sinal que vai ativar o nosso relé. Então nós vamos ter que fazer quantos circuitos desse? 4. Exatamente esse? Não. Eu estou explicando a teoria para vocês. Então isso aqui é a teoria. Depois que nós colocarmos o motor para funcionar, que vocês entenderem, aí nós vamos no circuito final. Aí a gente vai dividir com vocês o circuito final. Por isso a gente pede para você se inscrever no canal, dar seu like, seu joinha, compartilhar. E no futuro, quando você tiver aquela mensagem disponível para ajudar a gente, patrocinando ou com qualquer valor de contribuição, vocês vão ter acesso a todas essas informações. Voltando ao que interessa, quando eu aplicar aqui o sinal nível lógico 1, vamos fazer de conta que aqui está em 5 volts. Nosso objetivo, pessoal, é fazer com que você entenda, tá? Então vamos dizer o seguinte: você passa o nível, você aplica o nível lógico 1 aqui, o diodo passa a conduzir e aqui nós temos o sinal de terra. Então passa-se a conduzir a voltagem que vai ativar o relé. O transistor NPN, PNP, não vem ao caso. O que vem ao caso é agora o que eu vou falar. No momento, você tem aqui uma tensão de 5 volts. Se essa tensão de 5 volts aqui não conseguir ativar os relés de estado sólido devido à alta impedância interna deles, o que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos mudar o tipo do transistor. Nós vamos mudar a tensão de alimentação. Por quê? Para conseguir vencer a alta impedância do circuito e o nosso sinal não morrer no meio do caminho. Então nós vamos utilizar um circuito transistorizado, do qual nós não temos certeza qual vai ser no momento. E se eu aplicar um sinal de PWM aqui, a grosso modo, nós temos condição de amplificar esse sinal aqui. Dependendo da escolha desse e desse resistor, desse transistor e dessa tensão de alimentação aqui. É assim que vai resolver o problema. Entenderam? Ficou claro? Então se você pensa que você vai lá, pega 2 relés, liga, tal, vai funcionar tudo igual muitos canais mostram, muitos vídeos mostram. Não, não é assim. Esse circuito aqui, ele foi único e exclusivamente para mostrar para vocês como contornar o problema. Que a grande maioria não fala para vocês, tá? Tem que prestar atenção, beleza?
Acabou esse vídeo aqui. Os próximos vídeos nós já vamos pôr esse circuito aqui montado. E aí nós vamos definir qual é o transistor, qual é os resistores, qual é a tensão de alimentação, se nós vamos usar NPN, PNP, se nós temos que usar PNP e NPN, cada um no seu canal devido, por causa da ativação em nível lógico 0, em nível lógico 1 e blá, 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 blá. Isso no momento não vai servir para nada para vocês. O importante é, entendam como funciona uma ponte H transistorizada, uma ponte H de relés, uma ponte H mecânica. Depois vocês entenderão como funciona uma ponte H por relé de estado sólido, e aí você vai adquirir conhecimento. Se inscreve no canal, dá o seu like, seu joinha, e quando for possível, contribua com a gente. Abraço, tchau!